Paula. Tudo bom, Laide? Bem, gente, meu nome é André de Paula, eu sou diretor aqui do Fórum Negócios e também do Fórum Eventos, a empresa que está realizando, foi contratada para deixar toda a estrutura pronta para vocês, aí para receber vocês nesse evento maravilhoso que é o Econ, que é uma semente que a gente está plantando. Parabenizar o Glaucio pelo espírito empreendedor, Glaucio Shoa, por acreditar. E a gente também acreditou, então aqui com certeza é o começo de uma história linda, que nós vamos fazer isso aqui no Brasil todo, com certeza. E queria também agradecer a presença de todos que estão aí, que estão no vídeo, acompanhando pelo YouTube e também depois pelas gravações que nós vamos disponibilizar no site, não é isso, Elaide? Exatamente, no site www.econ2022.com.br, você pode acompanhar toda a programação também do evento, e também no YouTube, Econ, espaço, Encontro Cultural Orlando Natal. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, ao Hotel Majestic, que fica aqui em Natal, num local maravilhoso, 5 estrelas, e também a Inaut Eventos, que está organizando esse evento maravilhoso, o Fórum de Eventos também, na presença de André de Paulo, Jean Valério, também a Leico, que não pôde vir hoje, está lá em Orlando, e também a Carta Comunicação, Comunicação e o LEAD, no qual eu sou o vice-presidente, o Jean é presidente, LEAD Natal, e que também está recebendo o Econ de braços abertos, né? Exatamente, o LEAD Rio Grande do Norte, e também com apoio do LEAD Orlando, não é isso? Eu quero aqui também deixar agradecimento à Nacional Volkswagen, que é também um dos nossos patrocinadores, apoiadores aqui no nosso Econ 2022. E nossos palestrantes de hoje, para vocês poderem acompanhar, eles vão vir para cá fazer a troca de informações, passar todo o conhecimento. Eles já moram em Orlando ou então na Flórida, têm negócios na Flórida, e vão trazer para a gente aqui conhecimentos de todas as esferas, para quem quer abrir um negócio, quem quer empreender nos Estados Unidos, ou quem quer morar, né? Vamos receber hoje a Carol Larson, que vai trazer a importância do planejamento tributário pré-migratório, o Marcelo Ortiz, investimento imobiliário em leilões nos Estados Unidos, um tema bem interessante. Rosana Taylor, ela vai falar do sistema de corretagem imobiliária na América. Exatamente. O Luca Martins, sistema de franquia nos Estados Unidos, como franquear sua empresa nos Estados Unidos. A Lígia Araújo, o envio de capital para o exterior, é muito importante você saber das regras, né, gente? O Luca Martins volta, mas trazendo um novo tema, que é construção nos Estados Unidos, na área civil, de construção civil. A Daniela Lopes, que vai dar validação de diploma e construção de carreira nos Estados Unidos, que é muito importante que você tenha uma carreira aqui, que você pode validar o seu diploma e atuar profissionalmente lá, na América. Com certeza. Olha, Rosana Almeida, tudo que você precisa saber sobre investir no mercado imobiliário e negócios na Flórida. A Renata Felic, operações de visto e green card. Olha aí, é o primeiro passo, né, para poder chegar lá. O Eagle People vai finalizar com a gente falando sobre e-commerce, como ganhar dinheiro nos Estados Unidos de forma rápida, prática e com pouco investimento. Olha só que tema maravilhoso. Bem, depois tem um painel de encerramento com todos os players aqui, os grandes painelistas, nós todos fazer uma congregação junto e despedir desse grande evento que, como eu disse, vai ser o começo de uma grande história, né, Laide? Isso, vai se despedir de forma presencial, mas vai ficar para todos assistirem de forma online no YouTube. É só entrar lá, com espaço, espaço, Encontro Cultural Orlando Natal. E agora a gente já vai chamar a nossa primeira convidada e também um mediador, que a nossa primeira convidada é a Carol Larson, da Larson Contabilidade, o maior escritório de contabilidade e tributação da Flórida. A gente vai receber. Seja bem-vinda, Carol. E seu mediador vai ser o Flávio Araújo, lá da Gestos, que vai fazer todo o trabalho. E a Jéssica é uma empresa local que já tem renome nacional, viu? E que é uma das maiores empresas aqui do Rio Grande do Norte e do Nordeste. Sejam bem-vindos. Obrigada, Laide. Bom dia, pessoal. Mais um dia aqui com vocês. Hoje o nosso tema vai ser um pouquinho diferente. Vamos falar de planejamento tributário pré-imigratório, um tema muito importante para aqueles que sonham ou que estão já se preparando para se mudarem para os Estados Unidos. Bom dia. Carol, eu
Gostaria de iniciar esse painel querendo escutar de você qual o conceito você tem de planejamento tributário pré-migratório. Planejamento tributário pré-imigratório nada mais é do que você se organizar e se planejar tanto fiscalmente como na parte tributária para se mudar de país, não só para os Estados Unidos. Hoje nós temos uma demanda muito grande para Portugal também, e cada país do mundo tem uma receita diferente, uma forma de tributar receitas diferentes. Então, é muito importante para vocês que querem atingir este sonho de sair do Brasil, que vocês entendam qual a consequência dessa mudança em relação ao seu imposto de renda, aos seus bens. Então, uma tecla que eu sempre bato em relação ao planejamento pré-imigratório é que como que você se preocupa com o visto para mudar para os Estados Unidos, e muita gente deixa de lado a questão que é mais importante, que é aquela que mexe no bolso, né? Porque a pessoa ela fica com aquela emoção toda de eu vou mudar de país, eu vou falar com a Reiman, que são excelentes advogados de imigração que podem auxiliar vocês nessa mudança, sem pensar na consequência fiscal. Então, um exemplo bem prático de qual a consequência fiscal maior neste caso é o caso dos empresários que se mudam para os Estados Unidos, porque aqui no Brasil dividendos não são tributados, por enquanto, né, Flávio? Exatamente. E lá nos Estados Unidos são. Então, um exemplo, a pessoa fala, estou super tranquilo, sou empresário, minha única fonte de renda são os dividendos da minha empresa, está tudo resolvido, eu não preciso de um planejamento. Você está muito enganado. É aí que você precisa de um planejamento, principalmente após a reforma tributária, que foi o TCJA de 2018, a qual as leis mudaram totalmente para aqueles indivíduos que são residentes fiscais e são empresários no Brasil. Então, antigamente era muito simples, eu declaro só os dividendos ou só o prolabore que eu tive. Hoje, não. Hoje, através do nosso novo sistema, você tem que declarar, dependendo do tipo de empresa que você tem no Brasil, o lucro líquido da sua empresa. Então, é muito importante também, Flávio, que a pessoa tenha uma contabilidade muito eficiente no Brasil, porque quanto mais bem feito esta contabilidade, menor será o impacto fiscal lá. Como assim? Então, todos se preocupam muito com os dividendos. Não importa os dividendos, o que vai ser levado em consideração é o lucro líquido da sua empresa, para que nós possamos compensar os impostos de IRPJ e CSSL. Então, estes dois impostos, de acordo com a legislação americana, você pode compensar. Então, isto, por um lado, desfavoreceu alguns tipos de empresa, mas favoreceu outras. Então, a gente precisa conversar, não só com o empresário, não precisa ser um grande empresário, um microempresário, para a gente entender a situação dele, o que ele vai deixar aqui no Brasil, como nós vamos alocar esses bens e de qual forma ele será tributado lá. Ok. Partindo aí da sua explanação, você falou na questão do planejamento, e aí eu faço o seguinte questionamento. Ele pode ser feito tanto para empresas como para pessoas físicas que vão morar nos Estados Unidos? O planejamento chega até a pessoa física também? O planejamento, normalmente, a quem nos procura é a pessoa física. Então, eu já contratei um advogado, estou me preparando para mudar para os Estados Unidos em maio, em junho do ano que vem. Então, o que nós vamos fazer? Analisar a declaração dessa pessoa e, de imediato, fazer uma simulação. Se ela não mudar nada, nós não fizermos nenhum planejamento, o que vai acontecer com ela nos Estados Unidos? Muitas vezes, quando a gente converte para dólar, não tem muito impacto, né? Porque a gente pega aí um valor de 200, 300 mil dólares, convertendo para dólar, essa pessoa pode até cair dentro de um limite de isenção lá nos Estados Unidos, dependendo da forma de tributação. As empresas, nós fazemos também, por quê? Porque muitas pessoas, quando se mudam para os Estados Unidos, elas acabam levando os seus negócios. Então, aqueles que fazem venda online, consultoria, que não têm mais a necessidade de presença física no Brasil. Então, nós temos que reorganizar esta empresa nos Estados Unidos de uma forma o qual ele vai estar sempre pagando menos impostos e economizando com todos os outros tributos. Muito bem. Essa questão do time de fazer, você falou que está planejando em viajar, está planejando migrar. Você acha que é importante e necessário, antes de ir, já fazer esse planejamento, já manter contato, seja numa viagem, já passei o negócio, mas manter contato antecipadamente, colocar como é a sua realidade de rendimentos no Brasil e como pensa ter rendimentos lá,
para planejar? Que momento você acha a pessoa que deve fazer isso? Até porque tem que se considerar o tempo de permanência para saber se você já é contribuinte nos Estados Unidos. Isso é um ponto muito importante. Eu tenho vários clientes que chegam e falam, eu tenho visto de turista, eu não sou residente fiscal. Não. A questão da residência fiscal nos Estados Unidos funciona da seguinte maneira. São duas formas a qual você se torna residente fiscal. Uma pelo teste de presença. O que é o teste de presença? Se eu estou no país há mais de 183 dias, eu sou um residente fiscal e, a partir desse momento, eu tenho que declarar toda a minha receita global. Ou a segunda forma que a pessoa se torna residente fiscal é com o recebimento do Green Card. Então, normalmente, eu tenho acompanhado os casos, a maioria dos casos estão sendo feitos no Brasil. Então, quando a pessoa ela entra nos Estados Unidos, ela já entra com um Green Card. Então, aí eu não consigo fazer mais nada, porque ela já é residente fiscal e todo o patrimônio dela e receita já será tributado. Então, o recomendado é que, pelo menos com 1 ano de antecedência, a gente traça um milestone, né? Vamos fazer agora isso, daqui 3 meses a gente vai fazer esse teste, aí vamos mudar a sua empresa no Brasil, vamos reestruturar, talvez colocar uma empresa americana, uma holding na sua estrutura, para que a gente possa usar o mesmo planejamento sucessório que já está implementado no Brasil, possamos usar nos Estados Unidos, de uma forma que vocês também vão economizar. Às vezes, uma estrutura eu consigo usar para resolver a questão sucessória dos 2 países. Ok. Nessa condição que você falou e a pessoa fazendo planejamento, muitas vezes você tem uma família que tem rendimentos no Brasil, decorrente de negócio, ou até mesmo com vínculos, seja com órgão público municipal, federal, e aí o casal decide migrar para lá, mas vai ter renda lá e vai ter renda no Brasil. É possível fazer um planejamento para que o casal tenha melhor resultado tributário para ambos, já que eu vou manter meu rendimento no Brasil, mas vou ter rendimento dos Estados Unidos, ou seja, posso fazer um planejamento separando a condição de cada um? Normalmente, o planejamento é feito separando, porque não são todas as pessoas que se mudam que querem abandonar tudo no Brasil. Tem empresários que já estão com empresas super bem estabelecidas, 20, 30 anos no Brasil, que eles não vão querer acabar com essa estrutura porque mudar para lá. E, é claro, não precisamos fazer isso. Nós só vamos, como eu disse, remodelar de uma forma a qual esta pessoa não será bitributada e nós iremos diminuir o impacto desta mudança de país, tanto da pessoa física como da empresa. Entendi, bacana. Eu vi, analisando no material, que, inclusive, você deve considerar nesse planejamento alguns estados, porque lá você tem um imposto de renda federal, estadual e municipal, e tem alguns estados que têm isenções. Pode ser considerado nessa análise também? Isso é um ponto bem interessante, porque, às vezes, a pessoa faz um planejamento e esquece que ela tem que mencionar para o profissional qual o local que ela vai se mudar. Então, eu, normalmente, faço planejamento para as pessoas que querem se mudar para a Flórida. A grande maioria, 60%, querem ir para a Flórida, devido ao clima, proximidade do Brasil, muita gente que fala português, as opções de negócios. Mas, quando nós fazemos esse planejamento e no meio a pessoa fala, mas eu já fiz meu planejamento, mas vou para a Califórnia. Mudou tudo. Nós temos um sistema de tributação completamente diferente na Califórnia, diferente em Nova York. Eu sempre cito esses 2 lugares porque são aqueles que o tributo ele é muito mais alto. Illinois, então, enfim, nós temos locais no qual a pessoa pode se mudar, ter a mesma qualidade de vida que teria na Califórnia e Nova York, mas ela vai economizar aí pelo menos 15, 20% de imposto, levando em consideração os impostos estaduais e municipais. Então, não é somente o planejamento pensando que estou indo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não é um lugar só. E cada lugar dos Estados Unidos que você for, você vai ser tratado de uma maneira diferente. Então, levar em consideração sua situação fiscal e para onde você vai se mudar. Porque não faz sentido, se você tem a opção de escolha, você se mudar para um local onde você vai estar pagando 15%, 16%, 17% a mais de imposto. Interessante. E a gente conversando anteriormente, eu me lembro que você falou que, diferentemente da legislação tributária brasileira, que é como o pessoal fala, é uma teia de aranha, né? Na verdade, quanto mais a gente busca conhecimento, mais a gente vai se enrolando, porque a cada dia que passa é uma legislação nova. Lá, a tributação ela não é sobre faturamento, como a gente tem aqui, impostos que incidem sobre faturamento. Ela tem uma tributação diferenciada, não é isso, para as empresas?
Exatamente. Todas as empresas nos Estados Unidos são tributadas pelo lucro líquido. Então, por isso que é muito importante o acompanhamento de um contador, de um profissional capacitado, para que você possa usufruir de todos os benefícios, tudo que pode ser dedutível e não deixar nada de fora, para que você tenha um lucro líquido cada vez menor e diminua os seus tributos. E a lei no Brasil também, Flávio, desculpa que você ia falar, eu te interrompi, ela, no Brasil não, nos Estados Unidos, ela não muda com a mesma frequência que aqui no Brasil. Então, essa insegurança que o brasileiro tem, mas a Carol fez um planejamento para mim, será que daqui a um ano vai funcionar? Então, como eu mencionei, esta nossa última reforma, que foi em 2018, até 2025, nada pode ser modificado. Então, depois de 2025, o que foi instituído lá atrás, eles podem se reunir novamente e ter uma mudança de lei. No início, quando eu falo no início da minha carreira nos Estados Unidos, nós tínhamos assim 6, 7 anos sem que a lei mudasse. De uns anos para cá, com essa questão da globalização, a questão das pessoas cada vez mais estarem em todos os lugares do mundo, é que esse ponto se tornou assim mais específico e mais importante. Interessante. A gente aqui, na verdade, tem uma velocidade de mudança muito grande e, como nós temos impostos sobre faturamento, a mudança ocorre nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, a cada momento. Lá você está me falando que há uma mudança e, para mudar de novo, já fica pré-programado que ano vai acontecer. Isso é bacana porque você faz um planejamento mais consolidado e duradouro, né? Com certeza. Então, existem algumas coisas que eu até mencionei ontem no painel com o João, em relação, por exemplo, à pandemia. Existiam leis que estavam em vigor que eram no sentido de tributar algum tipo de receita ou algum tipo de benefício. Um exemplo que eu citei foi em relação ao seguro-desemprego. Durante a pandemia, da noite para o dia, eles passaram uma lei, mas isso é para favorecer. Eles nunca vão passar uma lei da noite para o dia, qual? Acabou o sistema de tributação da LLC. Não. Então, durante a pandemia, para ajudar o contribuinte e as empresas, o seguro-desemprego deixou de ser tributado até um certo montante, a multa do plano de saúde para aqueles que receberam excesso de subsídio deixou de existir. Então, foi adicionado benefícios, ao invés de tirar benefícios, como a gente vê que acontece no Brasil com muita frequência. Na nossa legislação, o que a gente tem mais ou menos que ampara um pouco isso é o princípio da anterioridade. Nenhuma lei pode ser criada e aprovada e passe a valer a partir daquele momento. Ele tem um princípio da anterioridade. Ela vai passar a valer no exercício seguinte. Ela só passa a valer de imediato se for para beneficiar o contribuinte. Lá você já está trazendo essa novidade. Eu tive analisando e vendo que existe tipos de rendimento lá e que com um planejamento ele pode ser melhor trabalhado. O rendimento qualificado e o rendimento ordinário. Há uma tributação no rendimento ordinário maior e que, se você desenvolver um planejamento, ele pode ser diminuído. Excelente. Eu vou até dar um exemplo que é muito comum no meio da comunidade brasileira. Os brasileiros estão indo muito para os Estados Unidos fazer flip. O que é flip? Você compra um imóvel por um valor mais barato que o de mercado, porque esse imóvel está em condições que, para vender, seria difícil. Então, você compra o imóvel, reforma, remodela ele, deixa ele em condição para venda e você consegue ter uma rentabilidade, aí, às vezes, de 10%, 15%, 20%, dependendo de quão bem você comprou, até um pouquinho maior. Só que ninguém se preocupa em quanto de imposto vai pagar sobre esse flip. Então, o que acontece? Se você comprar um imóvel hoje, remodelar e vender em 3 meses, você vai ter um ganho de capital que a gente chama de ordinário, o qual a alíquota ela vai de 10% a 37%. Se você segurar esse imóvel, faz a reforma, aguardar mais, por exemplo, 7 meses para que você complete 12 meses, esse rendimento se torna qualificado. E você pode ficar até isento sobre esse ganho de capital, porque existe uma isenção por indivíduo de $41.160 anual. Então, não sei se vocês conseguiram entender o contexto, mas se eu conseguir me planejar para não vender o imóvel em menos de 12 meses, eu posso não pagar nada ou pagar apenas 15% de imposto, contrapartida que eu pagaria 20%, 25% ou até 37%. Então, o seu retorno seria muito menor. Bacana. Tudo paira aí em cima do planejamento, né? Basta você conhecer um pouco mais a matéria e você, efetivamente, tira frutos dela legalmente.
Porque tudo tem que ser feito... Tudo 100% legalmente. Eu defendo essa questão da legalidade, porque a gente sabe que existe planejadores, os quais eles ficam, tem uma brecha na lei, faz isso. Não, vamos desviar por aqui. Eu não faço. Quando eu encontro alguma coisa em um planejamento, às vezes as pessoas não gostam, falam, mas a outra pessoa falou que podia. Falei, não pode, está aqui a lei. Às vezes eu traduzo para a pessoa de uma forma mais simples, porque não é como você quer, é como a lei funciona. Não existe país no mundo que não se pague imposto. Existem estratégias para minimizar ou, como eu acabei de dizer, legalmente. Existe a tributação, que é 0% sobre os primeiros 41.160. Então, tudo de acordo com a lei da Receita Federal Americana. E que me conste, a Receita Federal Americana ela é muito atuante e severa na ilegalidade perante os impostos, né? A Receita Americana, diferente da Receita Brasileira, ela sempre é muito flexível para o lado do contribuinte, diferente do Brasil, que você sempre já está errado. Então, se você vai passar por um processo de auditoria, eles chegam na sua empresa, a primeira coisa que um auditor faz, eu tenho que chamar o meu cliente para participar da primeira entrevista, ele apresenta um manual de direitos. Então, estes são os seus direitos. Se você se sentir ofendido, se eu fizer alguma coisa, o auditor falando para o cliente, a qual você não se sinta confortável, esse é o telefone do meu gerente dentro da Receita Federal, você pode contactá-lo e fazer uma reclamação. Então, normalmente, eles cooperam com a pessoa, porque eles estão ali não só para penalizá-lo, mas para te ensinar também a fazer de forma correta. Agora, se eles descobrirem que tem fraude, aí, meu amigo, me desculpa, aí você está numa situação bem complicada, porque a fraude contra a Receita Federal é crime, então isso pode levar à cadeia e multas a mínima de $100 mil e até $1 milhão de multa por você ter cometido um crime fiscal. Em relação ao planejamento, você falou aí, quando a gente estava discutindo a questão da qualificação do rendimento, você falou que o empresário... Tem muito brasileiro que está indo lá, comprando imóvel, reformando, modelando e revendendo com ganho, e muitas vezes, se fizer um planejamento tributário, ele economiza. Eu passei por uma experiência, fui efetivamente para os Estados Unidos com os amigos a passeio, e a gente ficou muito encantado como funciona o sistema de compra de imóvel, e você botar para alugar, e algumas vezes você usar. Constituímos uma empresa, uma LLC, que depois eu gostaria que você comentasse a diferença um pouco da LLC e da Corporation, que são tributações diferentes, e, diferentemente do que a gente pensava, todas as despesas que você gasta no imóvel, despesa que você gasta para ter na empresa, como a tributação é sobre o resultado, todas essas despesas são abatidas para você tributar. E, efetivamente, esse planejamento faz com que você tenha um certo... a redução tributária, diferente do Brasil, que é sobre o faturamento. Consequentemente, nesse sentido de você desenvolver alguma atividade, qual o conselho que você daria para pessoas que constituem essas empresas? Primeiro, que tipo de empresa você diria e como trabalhar essa documentação para que você economize tributos no decorrer da atividade da empresa? No seu caso, você é não residente, né, Flávio? Isso. Então, a gente sempre tem que tratar não residente de uma forma e o residente de outra. A tributação é completamente diferente e os tipos de exigências também são completamente diferentes. Então, um não residente, quando compra um imóvel nos Estados Unidos, ele, no momento que decidir vender, ele está sujeito a uma retenção de 15% do valor total da venda do imóvel, a retenção a qual pode ser evitada se este imóvel, tiver sido adquirido de forma correta. Então, normalmente, para a questão de um imóvel, para o não residente, nós usamos a LLC e ela tem que ter pelo menos 2 sócios. Lembrando que eu estou falando para evitar FIRPTA. Aí nós temos que entrar numa outra questão, sucessória. O imposto de sucessão no Brasil é 40%, nos Estados Unidos é de 40%. Então, se você comprar um imóvel na pessoa física, amanhã ou depois acontecer alguma coisa com um dos donos, sejam eles marido e mulher, pai e filho, para que esse imóvel seja transferido para o herdeiro, você vai pagar 40%. Então, uma coisa que eu gosto de fazer muito é o planejamento acessório, não só para o não residente, que a gente normalmente usa estruturas de LLC e offshore,
E para o residente, a gente usa estruturas de trusts, outro tipo de estrutura a qual a gente também evita a sucessão. Bacana. Nessa questão da tributação, aí fazendo o planejamento propriamente dito da pessoa física, alguém que queira ir, já está estabelecido aqui, e queira ir para os Estados Unidos, eu posso ter um casal, um com domicílio fiscal lá e um domicílio fiscal no Brasil, para evitar a bitributação, já que os Estados Unidos e o Brasil não têm acordo de não tributação, apenas compensação? É possível no casal ter domicílio fiscal lá e outro continuar no Brasil? Isso acontece bastante devido ao planejamento. Então, por exemplo, o marido é um empresário que não pode residir nos Estados Unidos permanentemente. E ele quer que a esposa e os filhos tenham segurança. Então, a esposa adquire um visto de residente e o marido fica com um visto de não residente. Então, ele não se qualifica como residente, pois não tem teste de presença e porque também não tem o green card, enquanto a esposa tem. Aí, dentro desse planejamento que a gente sempre usa, é o quê? Tudo aquilo que a esposa tinha no Brasil, a gente acaba transferindo para o marido, para que ela não seja tributada nos Estados Unidos, e toda a receita oferida no solo americano vai para a esposa, ao invés de para o marido, para que o marido não tenha que ser tributado nos Estados Unidos. Não são todas as pessoas que podem, né, cada um viver num lugar, mas existe a possibilidade, desde que a situação seja essa, que um tenha que ficar e o outro tem que ir para os Estados Unidos. Uma outra forma que eu acho assim, bem interessante também é que muita gente vai para os Estados Unidos sem nunca ter ido, já com visto de imigrante. Você não sabe como é a vida lá, você não sabe se você vai se adaptar, você não sabe se seus filhos vão se adaptar com a escola. Então, eu acho que é sempre muito bom pensar também em talvez chegar nos Estados Unidos com um visto de não residente, por exemplo, o visto de estudante, que é muito comum entre os brasileiros, ele lhe isenta da residência fiscal por 5 anos. Então, você tem 5 anos para você decidir o que você vai fazer e depois aplicar para um visto de residente. Então, você conhece a cultura, as crianças se adaptam à escola, você começa a criar sua vida lá, e aí, realmente, se você gostou, você parte para um outro visto. Agora, aqueles que já estão decididos, né, então, já vão chegar nos Estados Unidos com um green card, então tem que se preparar antes de ir. Bacana. Inclusive, tem um cliente aqui no Brasil que a esposa dele é funcionária pública federal, é do Ministério do Trabalho, aposentada, e foram morar em Portugal, e ela não fez o domicílio fiscal, a saída do domicílio fiscal dela, ela mantém aqui, ela tributa aqui, e ele está com domicílio fiscal porque ele está empreendendo em Portugal. E aí, então, nesse caso, também se aplica a mesma coisa nos Estados Unidos, nessa condição que a gente falou agora. Exatamente. Em Portugal, eles têm algumas situações, os quais não existem nos Estados Unidos. Ele tem a residência não habitual. Então, depois que você se torna residente, você faz uma aplicação para se tornar residente não habitual e você tem isenções por um certo período. Então, para aquele marido, como você disse, que está investindo lá, foi excelente a estratégia. Porque depois desse período que ele deixa de não ser residente habitual, ele começa a ser tributado como um português. E os tributos em Portugal também são bastante altos, uma média na pessoa física vai de 23% a 28%, e pode chegar a mais no caso daquelas pessoas que realmente trabalham lá, porque a maioria do brasileiro está indo para Portugal com visto de aposentado, o qual você só tem que declarar ou demonstrar que você tem uma receita de $40 mil anual e você pode se mudar para lá. Então, essa situação deixa, né, de uma certa forma, uma flexibilidade para que o brasileiro vá para lá, porque é muito simples demonstrar isso. E a maioria realmente não trabalha, porque os trabalhos em Portugal eles são muito mal remunerados, né? Então, o custo de vida é muito baixo, é um bom local para aqueles que têm receita, por exemplo, em real e querem se aposentar. Eu uso bastante para o planejamento para aqueles que vão se aposentar, porque você tem cidades em Portugal que você consegue viver com uma renda de 1.500 euros por mês, uma vida boa, com aluguel, com carro, com seguro de saúde, que lá é maravilhoso o seguro do sistema de saúde. E, então, até mesmo aquela pessoa que tem uma renda que considera baixa aqui no Brasil, consegue ter uma vida agradável e saudável lá. Bacana. Aqui no Brasil, falando em termos de planejamento tributário para a pessoa física, você tem seus rendimentos e nós temos limitações de dedutibilidade do rendimento. Então, o governo aceita o plano de saúde, mas não aceita o medicamento como dedutível. Para a pessoa física lá, existe algum planejamento que você possa minimizar a carga tributária na pessoa física dos rendimentos oferidos? Como é que funciona a parte de dedução no imposto de renda da pessoa física lá?
Uma pessoa física tem direito de deduzir na sua declaração juros da propriedade financiada, IPTU, plano de saúde, medicamentos com prescrição. Porque lá, se você vai na farmácia e compra um remédio, quer dizer que ele não é prescrito. Agora, se você vai lá no balcão, você precisa de uma receita, é uma prescrição. Então, um remédio prescrito também é dedutível. Doação para a igreja, imposto sobre a venda. Então, tudo que você compra nos Estados Unidos, você vê um microfone por $20. Quando você vai pagar, não é somente $20, é $20 mais 6,5%. Todos esses impostos que você paga, que é o consumidor que paga, podem ser deduzidos também na declaração da pessoa física. A única questão é que a parte médica nos Estados Unidos só pode ser dedutível aquilo que exceda 7,5% do valor da receita ajustada do indivíduo. Então, aquele indivíduo que tem uma receita muito alta, então, às vezes ele tem 10, 12, 15 mil dólares de despesa com saúde, consta na declaração, mas não vai afetar. Então, o planejamento mais usado para a pessoa física, a gente chama de tax planning, são até aquelas pessoas que ganham menos. Então, o marido é autônomo, a mulher trabalha numa empresa registrada. Esse marido autônomo, ele tem uma tributação de quase 30%, com receita baixa, dependendo dos casos, 40%. Então, o que a gente faz? A gente cria uma estrutura para que esse marido continue sendo autônomo, mas deixe de trabalhar direto na pessoa física dele e venha trabalhar através de uma empresa que, para o residente, nós chamamos de S-Corp, que não significa que é uma empresa pequena, mas é um capítulo, um subchapter que tem dentro do Código da Receita, o qual permite que você tenha uma tributação super pequena. Então, assim, um exemplo bem rápido, tinha um casal tentando comprar uma casa já há uns 6 anos, e o marido americano e uma mulher brasileira. Só que o marido autônomo ganhava 25 mil dólares por ano, ela, funcionária registrada, ganhava 20. Com essa receita, ele sendo autônomo e não trabalhando de uma outra forma através da empresa, eles teriam que pagar em torno de uns 11 mil dólares para conseguir comprar um imóvel. Com a reestruturação que a gente fez, a gente conseguiu reduzir o imposto deles para 1.800 dólares. Então, eles são considerados uma família de classe média baixa nos Estados Unidos, os quais eles têm benefícios para aquisição de imóvel, com somente 5% de entrada, em alguns casos até menos que isso, e eles conseguiram realizar o sonho da casa própria, somente com uma mudança. E continuou trabalhando na mesma empresa, ele trabalha com construção, então, na verdade, ele não precisava ser um funcionário registrado, e acabaram economizando aí 10 mil dólares de impostos para fazer a aquisição e usar esse dinheiro para dar de entrada no imóvel. Bacana. Na verdade, pelo que você coloca, não existe um preconceito do governo ou do fisco federal da pejotização, ou seja, algumas atividades aqui no Brasil que você trabalhando como pessoa física, como autônomo, a tributação é muito alta, chega a 27,5%. Você coloca aí que você pode criar uma pessoa jurídica para desenvolver sua atividade que era na pessoa física e, consequentemente, você tem uma tributação menor. Bem inferior, é isso mesmo. O autônomo nos Estados Unidos tem alguns casos que ele pode chegar a pagar até 45%. A gente tem uma alíquota fixa, que seria de contribuição social, que é de 15,3%. Aí nós temos o imposto de renda, que a alíquota mínima é 10%. Então, o autônomo já começa de cara pagando pelo menos 25,3% de imposto. Se ele tem uma receita um pouquinho maior, ele já vai para uma alíquota de 18, 20, mais os 15,3% de contribuição social, e assim por diante. Então, um autônomo que tem uma alíquota de imposto de renda de 37%, mais 15,3% de contribuição social, ele acaba deixando a metade do que ele ganha para o governo americano. Consequentemente, ele se transformando numa PJ, isso é bem... A gente transforma ele numa PJ e ele vai estar pagando aí uma alíquota efetiva de 12,5%, 13%, um pouquinho mais. Tudo depende da renda da pessoa, porque nossa tabela ela é progressiva. Então, de 0 a 10 mil dólares por ano, você vai pagar 0%. De 10 a 18, você vai pagar 10%. De 18 a 35, você vai pagar 15%. E assim por diante, até chegar em 37%. Bacana. Então, ela tem uma análise escalonada. Escalonada, exatamente. E cresce muito rápido. Então, a pessoa fala, não, mas eu ainda estou no 18, de repente, no outro ano já está em 29, 30. A vantagem é, como você falou, você tributa o resultado, você não tributa o faturamento, diferentemente Exato, da gente aqui. Completamente diferente. E, no caso da gente, o faturamento ele é tributado nas 3 esferas.
a origem do recurso nas três esferas. Lá até você tem a possibilidade de ter estados que têm isenção, você só paga o federal. Como é que funciona um pouco se a pessoa quiser fazer um planejamento em abrir empresa, um pouco da diferença da tributação da LLC para a corporation? A LLC é o que a gente chama de uma pass-through entity. Pass-through entity quer dizer passa da empresa para o dono. Então, a empresa não paga nada de imposto de renda e quem é tributado são os sócios, nessa alíquota progressiva de 0% a 37%. A corporação existe uma alíquota fixa de 21%, só que, se os sócios distribuírem dividendos, eles serão tributados novamente na pessoa física, numa alíquota que pode ser 0%, 15% ou 20%, dependendo do montante de dividendos a ser distribuído. O que eu quero dizer é que ele pode chegar numa alíquota de 41%, tendo uma corporação. A corporação é usada somente para aquelas empresas que têm mais de 100 acionistas para o planejamento, tá? Porque as pessoas abrem por engano, às vezes eu pego pessoas nos Estados Unidos que alguém recomendou abrir uma corporação que tem uma renda de $20 mil por ano líquida, numa corporação paga 21. Se ela tivesse uma LLC ou uma S-Corp, ela estaria isenta, no caso, se ela for casada, o qual ela tem uma isenção de $27.500 por ano. Então, um simples erro de decisão na hora de tributar como Corp ou LLC pode causar um imposto adicional de 21%. Agora, para as empresas grandes de capital aberto, que para ser empresa de capital aberto você tem que ser uma Corp, são tantos sócios que essa bitributação não é sentida. Então, a empresa paga o seu imposto de 21%, e aí temos 100, 200 acionistas, cada um recebe um pouquinho. Então, isto não é sentido, diferente de um microempresário, um pequeno empresário, que vai sentir direto, 21 mais 15 ou mais 20. Entendido. Eu tenho visto que muita gente vai para os Estados Unidos e vai como estudante, no intuito de fazer um curso, fazer algum desenvolvimento profissional, e acaba se encantando e querendo ficar nos Estados Unidos, ou se formando e encontrando oportunidades lá. Um estudante, ele é isento de tributação nos Estados Unidos, se ele tiver algum tipo de rendimento lá, e se é isento, ou se não é isento, que momento ele tem que declarar? O estudante, ele só é isento da residência fiscal pelos primeiros 5 anos. Não quer dizer que ele é isento de pagar imposto sobre a receita oferida em solo americano. Então, é muito comum a família tem 2, 3 propriedades alugadas e recebe aluguel. E, independente que ele não é residente fiscal, essa receita foi oferida em solo americano. Então, ele tem que declarar isto lá. Então, se ele, por um acaso, prestou algum serviço, porque talvez ele tenha uma permissão de trabalho temporário que foi permitida pela faculdade ou pela escola, ele pode até trabalhar, e essa receita lá também será tributada, só que ele não vai pagar contribuição social, né? Porque ele não é residente, então ele não vai ter aposentadoria, não vai ter direito ao uso do Medicare, então ele vai pagar imposto federal, imposto de renda. Então, depois de 5 anos, se esse estudante continuar no país, ele vai se tornar residente fiscal, e aí ele vai ter que tributar a renda global. Mas, nos primeiros 5 anos, ele tem uma isenção do tudo que ele ganha fora dos Estados Unidos, isso será tributado na receita oferida em solo americano. Nesse período que ele está lá como estudante, que você falou que ele tem essa isenção, ele tem alguma obrigação com o fisco de comprovar a situação dele, prestando algum tipo de informação para o fisco, para que mantenha essa isenção? Tem, e isso é um erro muito comum que os estudantes cometem, que você tem que entregar anualmente um formulário para a Receita, que é o 8843, dizendo: eu estou nos Estados Unidos há 1 ano, ou há 2 anos, com o visto F1, ou com o visto F2, ou com o visto diplomata, ou com outro visto que dê essa isenção da residência fiscal. E o que acontece? A maioria das pessoas não sabe. Aí, no momento que se torna residente, pode existir um questionamento da imigração ou da própria Receita: cadê os seus outros impostos? Não, mas eu não era residente. Mas você falou para alguém? A imigração não sabe que você estava com visto de F1 ou F2. Então, você tem que informar anualmente, enquanto você estiver com visto de estudante, que você não se enquadra como residente fiscal devido à situação do F1 ou F2, que é o visto de estudante. Ok. Carol, no sentido de fazer planejamento, em termos de tempo, efetivamente, para informar ou prestar as informações necessárias,
e valores de honorários. É fácil o acesso? É uma coisa distante para quem está pensando em ir? Porque aqui no Econ, o que eu aprendi é que essa base da informação antecipada ela faz uma diferença em todos os sentidos. É na busca do visto, é na busca da compra do imóvel, é no planejamento pré-migratório, no conhecimento com algum contador, porque para você migrar, se você não tem uma assessoria de um visto bem feita antecipadamente e uma consultoria tributária e contábil para lhe dar um norte, você vai dar uma topada com certeza. E pelo que a gente escutou aqui dos outros painéis, vários tiveram um custo muito alto por não ter se planejado. Eu pergunto a você, esse tipo de assessoria é fácil para quem está querendo ir? É um prazo para que a pessoa possa prestar essas informações e fazer um estudo que viabilize uma economia? Eu acho que tudo aquilo que vai beneficiar no sentido de pagar menos impostos é válido. Existem planejamentos que têm um custo alto. Então, uma pessoa que tem 30 propriedades no Brasil, tem receita de prolabore, dividendos, aplicação, enfim, é claro que é uma reestruturação muito grande, isso terá um custo maior. Agora, uma pessoa que trabalha para uma empresa, mas vai continuar recebendo salário, porque tem um salário vitalício, um órgão público, alguma coisa, esse planejamento é muito mais simples e é acessível para essa pessoa. Então, a gente faz uma consultoria com cada cliente, tá? É uma consultoria inicial de 30 minutos para entender a situação e definir realmente você precisa de um planejamento ou não. Porque eu jamais vou vender um planejamento para quem não precisa. Isso é uma coisa que, às vezes, acontece nos Estados Unidos. Então, apareceu uma isca, então vamos vender um planejamento, e a pessoa, na verdade, não precisa de um planejamento, porque ela não vai ter nenhuma consequência fiscal negativa na mudança dela. Então, essa análise é muito importante. E, como eu disse ontem, a cooperação do cliente. Porque, se o cliente esquecer de mencionar um item, isso pode acabar com toda aquela estrutura que eu montei. Um exemplo que eu gosto sempre de dar é sobre previdência. Previdência tem uma tributação super diferenciada nos Estados Unidos e desfavorável, o VGBL. O PGBL já não, porque ele é visto como um produto de seguro de vida. Ele é interpretado fazendo uma comparação com a lei americana. Agora, o VGBL ele é tributado mesmo antes de você começar a receber. Você está com 40 anos de idade, mudou para os Estados Unidos, tem um VGBL. A tributação dele é feita anualmente pelo crescimento do fundo. Então, se em 2020 você tinha nesse fundo 1 milhão, em 2021 você tinha 1 milhão e 200, esses 200 mil de crescimento, não é nem realizado, da carteira, já é tributado. E, se não feito uma eleição adequada, o que a gente chama de Qualified Election Fund, Market to Market, são nomes muito complicados para explicar tudo, mas são eleições que você pode fazer para qualificar o seu VGBL e ter uma sua alíquota inferior a 37%, porque, senão, automaticamente, sem planejamento, o rendimento do VGBL é tributado na alíquota máxima, 37%. Essa legislação da Previdência ela é bem complexa, né? E qualquer decisão tomada aleatória sem um conhecimento da legislação, o prejuízo financeiro realmente é um impacto muito grande. Flávio, deixa eu só fazer aqui incluir um ponto que foi parte da reforma tributária de 2018. Aquelas pessoas que têm empresas passivas no Brasil de investimento, então, que é muito comum, tem uma holding cheia de imóveis ali, e minha receita é só aluguel ou aplicações financeiras. Isso nos Estados Unidos é chamado de PFIC, é um Passive Foreign Investment Company, quer dizer, uma empresa estrangeira de investimento passivo. Então, a tributação dessa empresa também é bem complexa, e nós temos muitos clientes que, mal orientados e por desconhecerem a legislação nova da PFIC, acabam cometendo erros em cima de erros, e a penalidade mínima para o primeiro ano, se não declarada, é $50 mil, e a cada ano esse valor vai aumentando. Então, a pessoa não faz propósito, ela realmente desconhece. A legislação americana está ficando cada vez mais complexa em relação a bens no exterior, porque eles querem que o residente seja tributado em qualquer coisa que ele tenha fora, já que ele está usufruindo dos benefícios dos Estados Unidos. Então, são várias coisas. Se eu ficar aqui, eu posso ficar o dia todo te falando de situações e de casos que a pessoa precisa tomar cuidado, dependendo do tipo de empresa ou de investimento que tem no Brasil. Bacana. Carol, o nosso tempo está chegando aqui ao fim. A gente teria aqui uns 2, 3 dias de papo para falar sobre planejamento tributário. Aqui no Brasil, a gente
corre atrás disso. O empresário, eu acho que qualquer contribuinte, seja pessoa jurídica ou pessoa física, merece economizar legalmente, isso é muito importante, até porque é um pouco diferente, isso é uma visão particular minha, um pouco diferente de vocês que estão nos Estados Unidos. Você paga um imposto, e aí você diz, você compra um celular, você tem a nota lá que o celular vai custar $1.000, e tem mais destacado na própria nota X% de imposto. Mas vocês têm o serviço de volta, você tem a educação, você tem a segurança, você tem isso a escola pública, que é discussão. Maravilhosa, que o dinheiro ele é direcionado para isso, para a polícia, para o bombeiro, para a escola, para a conservação de condomínios. Então, você sabe para onde o dinheiro está indo. A gente aqui nem tanto, mas teríamos aqui uma semana para bater papo sobre esse planejamento tributário. Nós que lidamos aqui, nós temos uma empresa de contabilidade, nosso trabalho diário buscar isso para os nossos clientes, porque é um pagamento que eles fazem, não queira pagar, mas aqui não tem o retorno. Você vai pagar o imposto, você vai ter que ter uma segurança privada, você vai pagar o imposto, você tem que pagar a escola particular para que seus filhos possam ter um conhecimento diferenciado, e você vai pagar o imposto, mas você vai pagar o seu plano de saúde, ou o seu seguro-saúde, porque a saúde pública não colabora. Então, a gente teria aí um bom tempo para trocar ideias e bater papo sobre isso, e que daria para a gente tirar muitos frutos e, quem sabe, compartilhar com os demais. Mas o nosso tempo é meio limitado, tem os outros painéis. Nós teríamos aí aberto a vocês que estão por aqui conosco, alguma pergunta, algum questionamento que queira fazer. A Carol, que é a expert aí na legislação tributária nos Estados Unidos e que, de certa forma, deve contribuir muito para quem está querendo ir para lá com esse trabalho de um planejamento tributário pré-migratório. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento. Deixa eu só passar o microfone para você, me dá um minutinho. Dani. É uma pergunta, assim, porque hoje em dia está muito mais fácil abrir empresa, até abrir empresa online em Delaware, até empresa de tecnologias. E eu vejo que está abrindo muito e muita gente caindo em algumas pequenas pegadinhas. Mas para quem está residente no Brasil e abrindo uma empresa fora, como uma empresa remota, para tributar nos Estados Unidos, qual seria o maior cuidado para a gente ter? Olha, muito boa a sua pergunta. Delaware, hoje, é o estado usado para empresas de tecnologia, venda de avião, venda de iates, porque lá não tem sales tax, imposto sobre a venda, aquele imposto que a gente estava falando, que se eu comprar um microfone, eu vou pagar um valor a mais. Então, aquelas grandes empresas que vendem softwares muito caro, elas estão lá. O grande erro, inclusive eu atendi um cliente de Miami, antes de vir para cá, ele abriu empresa online, ele mesmo em Delaware, ele não tinha contrato social, ele não definiu forma de tributação e começou a trabalhar. Porque falaram para ele que ele podia ir online, realmente você pode online. Então, eu sou bem clara aos meus clientes, você quer ir online, você abre a sua empresa. Só que não é só o fato de abrir. Como aqui no Brasil, tem uma empresa, eu não vou mencionar o nome, mas que eu sei que você abre até de graça a empresa. Só que você não fala com uma pessoa. Se você quiser falar com uma pessoa, ter uma consultoria, você vai pagar mais. Então, o fazer sozinho sai muito caro, porque ele não definiu a forma de tributação. 1 ano vendendo softwares na parte de jogos digitais, e quando nós sentamos para fazer o imposto, eu falei, cadê o CNPJ da sua empresa? Ele não tinha nem CNPJ, porque ele abriu a empresa online, ele achou que automaticamente saía um CNPJ para a empresa dele. Só para resumir, no final, como ele não tinha feito CNPJ, ele abriu uma empresa como uma Corp. Então, quando você abre uma empresa como uma Corp, como default, assim, como regra, você vai ser tributado pela aquela alíquota que eu expliquei para vocês de 21%. E mais a tributação sobre os dividendos. E ele, por não ser residente, se ele tivesse uma LLC, ele teria uma alíquota aí de pelo menos 18%, 19% inferior. Então, o grande cuidado é, abra, pode até abrir, mas consulte um profissional que vai lhe ajudar na estrutura e na definição da tributação. Eu tenho só uma outra pergunta ainda sobre esse tema. Aí não sei se está mais escolha de estado e tal, porque tem muita oportunidade para vacation homes em Orlando, enfim, na área. A Delaware também tem outra área de tecnologia, mas, por exemplo, existe uma grande diferença para que uma pessoa esteja presente em mais de um... Aqui a gente chamaria de contrato social, né? Por exemplo, mais de uma LLC, sendo ela em estados diferentes, ou...
isso é mais simples do que parece? Não existe nenhuma regra que impeça que eu tenha uma empresa em cada estado dos Estados Unidos. Então, muitas vezes o que acontece é que a pessoa, às vezes, está trabalhando na Flórida, mas ela cria o que a gente chama de nexos em outros estados. Então, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado também. Então, por exemplo, eu vendo um produto online, minha empresa é na Flórida, estou ótima, não tenho imposto estadual se eu for uma LLC. Só que a venda online hoje também passou por uma reestruturação em relação ao pagamento e coleta. Então, por exemplo, se eu tenho um e-commerce e eu vendo em Nova York, mas eu estou na Flórida, mais de $100 mil por ano em Nova York, eu criei um nexus em Nova York. Eu tenho que registrar minha empresa lá e estou sujeita às regras do estado de Nova York. Então, para o e-commerce é muito importante ter essa informação de onde você vai vender e o efeito dessa venda em outros locais. E, respondendo a sua pergunta, se é complicado ter em todos os estados, não. A gente pode, se você me procurar e falar, Carol, eu preciso de uma empresa em 3 estados diferentes. A gente consegue fazer isso simultaneamente. O exemplo que você deu de Nova York, por exemplo, lá tem aquela empresa de câmera e vídeo chamada B&H Photo and Video, acho que é BH. E quando você ia retirar o produto lá, você tinha o sales tax local. Mas quando você enviava para um estado fora, como, por exemplo, Seattle ou até a própria Flórida, ele não cobrava o sales tax local. E isso que me ficou meio... Quê? Essa lei do sales tax, ela é bem confusa e agora está pior. Às vezes a gente tem que fazer um estudo de horas para definir se tem nexus ou não, que seria cobrar o sales tax. A regra básica é o seguinte: eu moro na Flórida, faço e-commerce. Se eu vendi um produto para uma pessoa na Geórgia, eu fiz o delivery na Geórgia, então não tem que cobrar sales tax porque ele está sendo entregue na Geórgia. Só que o cara que recebeu na Geórgia, ele teria que pagar use tax. Não é o produto da venda, mas não é imposto sobre a venda, mas imposto sobre o uso. Quem que vai comprar um produto online, chega lá e falar, hey, Estado, comprei um produto online, eu quero pagar use tax? Ninguém. Então, depois de muitos anos, né, que demoraram para melhorar essa lei, agora tem essa questão do nexus. Então, tudo depende do valor de venda em cada estado. Dependendo do valor, você tem que cobrar sales tax também, mesmo você comprando em Nova York, entregando na Flórida e vice-versa. Obrigado. Imagina. Alô? Bom dia, cara. Com relação ao que o colega falou, essa questão do e-commerce, você abrindo uma empresa nos Estados Unidos e vendendo, por exemplo, para o Brasil, como é que seria essa tributação? Você abrir uma empresa nos Estados Unidos e vender produtos no Brasil. Para o Brasil. Para o Brasil. Normalmente, tá? Produtos que você vende no exterior não tem sales tax. Então, se eu tenho uma empresa que eu vendo canetas e vendo para o Brasil, eu posso mandar 3 mil canetas para cá, que eu não vou cobrar do meu cliente sales tax. Isso ainda não houve mudança. Então, se eu vendo para fora dos Estados Unidos, o e-commerce não cobra. A grande questão é tomar cuidado com a forma de entrega, né? Para que o produto, quando você envia, não seja tributado no Brasil naquela alíquota de quando chega de 60%. Isso, obrigado. Imagina. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Milton Duarte. Tá? Bom dia. Carol, Flávio, né? Se na opção de um do casal, né, em ficar com o visto temporário, né, e reiteradas renovações, entre aspas, devido à comunhão, não caracteriza uma situação de elisão ou uma possibilidade de... Eu não vou falar da parte migratória, porque a nossa amiga da Heyman, ela vai entrar em seguida para falar desta parte, mas para a questão fiscal, não, porque está dentro do Código da Receita Federal Americana. Então, se existir um motivo de desconfiança, pode até ter ser questionado, mas eu nunca vi um questionamento em relação, por parte da Receita, em relação ao visto que a pessoa foi para os Estados Unidos. Por que você foi primeiro com estudante e depois você mudou para um EB2, para um EB3, para um EB5, enfim. Então, eu não conheço nenhum questionamento e, normalmente, não existe troca de informação sem o consentimento do cliente entre imigração e Receita Federal. Contanto que, quando a imigração ela quer algum documento, nós temos que solicitar, através do cliente, por exemplo, um transcript, que é uma cópia da declaração de imposto de renda que foi entregue. Então, a imigração não consegue ir lá direto pegar. Então, dependendo do caso, né, se eles quiserem, eles podem até mandar uma ordem falando, olha, quero tal coisa, mas na normalidade, não. Não pode existir essa troca de informação automática. E em relação ao Brasil, se você definiu
que vai fazer sua saída fiscal e comunica a Receita Federal, porque você vai ficar residente fora fiscalmente, e aquele outro que não vai porque tem vindas ao Brasil, porque tem negócio, para a Receita Federal está legal. Você fez o comunicado de saída da esposa, que ela vai ser residente lá. Fiscalmente, a Receita, a partir dali, não vai lhe cobrar mais nada, porque você está estabelecido fiscalmente nos Estados Unidos. E se o esposo não fez a saída e vai pagar os impostos aqui, ele não se comunga nesse sentido. Bom, eu queria agradecer a todos. Se tiverem mais alguns questionamentos, a Carol vai ainda estar aqui, pode esclarecer pessoalmente, para a gente não invadir o tempo do próximo painel e, de certa forma, atrapalhar o cronograma do evento. Agradeço a vocês a presença, ao pessoal que está no YouTube e a oportunidade de participar do ECOM, que foi, você, de certa forma, seu mediador, Carol, pelo seu conhecimento. Foi muito bacana a palestra, o painel. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos vocês também. Eu queria fazer um agradecimento especial a vocês da GESTOS, a você, ao João, ao Anderson, a todos que eu conheci. Olha, se vocês precisarem de uma empresa de contabilidade no Brasil, eu sou uma pessoa assim muito difícil de me sentir bem quando eu encontro empresas de contabilidade aqui no Brasil, não porque não existem empresas boas, tá? Mas que tenham a mesma metodologia de trabalho que a gente tem. E eu agora encontrei uns parceiros, que são a GESTOS, e da mesma forma com que eu faço um trabalho bem transparente, eu percebi que eles fazem também, e eles têm muito conhecimento. 30 anos de mercado, a gente sabe que não é fácil na indústria da contabilidade. Mas, de qualquer forma, muito obrigada a todos. Qualquer dúvida, eu ainda vou estar por aqui um tempinho, a gente pode ir conversando. Agradeço as referências, Carol. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada, Carol. Obrigada, Flávio. Araújo. Eu sempre chamava o Flávio de Flávio da GESTOS. E agora a gente vai dar continuidade ao evento, chamando agora o nosso próximo painelista, que é o Marcelo Ortiz, que vai falar para a gente sobre o mercado imobiliário no ramo de leilões. Esse é o meu? Obrigada, Marcelo. Obrigado a você. Fique à vontade. Seja bem-vindo ao nosso evento. Chegou de Orlando diretamente. Você já está há quanto tempo morando lá? Estou há 4 anos. Já está há 4 anos. Desde 2018. Muito bom. Você é paulista, né? Sou de São Paulo. Nasci em São Paulo, mas morei na roça, no interior. Marcelo, esse mercado de leilões, eu queria que, antes da gente chegar ao ponto de leilões, né, de compra e venda de terreno, que me chama muita atenção, porque a gente tem um mercado aqui de leilões, mas não tanto comum aqui no Brasil. Mas eu queria que você explicasse antes como é que funciona o mercado imobiliário nos Estados Unidos, de uma forma geral, né? Principalmente na Flórida, que é o ambiente que você trabalha hoje e tem expertise. Bom, primeiro de tudo, eu queria fazer um agradecimento pessoal ao Glaucio, que teve a iniciativa de promover esse encontro, muita coragem, muita determinação. Nós estamos juntos nesse projeto desde 2020. Nós tivemos uma pandemia que impediu o projeto em 2020, que era para a gente estar aqui em março de 2020. Então, eu queria dar os parabéns para ele, a equipe toda dele, que é muito carinhosa, muito profissional. Na vida, a gente constrói... A felicidade é o fruto de relacionamentos, e nós construímos relacionamentos aqui extremamente importantes. Vim te conhecer também, Alaide. Fiquei muito feliz, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Mas, para começar o assunto de leilão, é importante fazer uma contextualização do que significa o mercado imobiliário nos Estados Unidos. O mercado americano, né, imobiliário, eu costumo dizer que é uma locomotiva. É a locomotiva dos Estados, da economia americana. Por quê? Porque tem uma representação muito grande. Nós estamos falando de um PIB americano de 24 trilhões de dólares. Nós estamos falando de 24 trilhões de dólares. Mercado imobiliário, qual é a representação desse número no PIB? 6,5%, 6,8%. 6,8 trilhões de dólares é o mercado imobiliário. Então, nós estamos falando de uma representação perto aí de 17%, 18%. Não resta dúvida que o mercado
eu costumo dizer que é um dinossauro mesmo, né? E o que representa toda essa cadeia da locomotiva? Quando você vende um imóvel, basicamente você está empregando 10.600 pessoas, que engloba nessa cadeia toda financiamento, seguro, os prestadores de serviço,